em que o dinheiro mudou de lugar. A notícia correu o país como quem leva um sopro de leveza em meio ao cansaço. A Alok decidiu pagar a escola particular dos filhos de todos os seus colaboradores. Não foi sorteio, nem ação de marketing. Foi uma decisão simples, direta, totalmente improvável. Em um país onde boa parte das famílias conta o dinheiro até o fim do mês, ver alguém usar o próprio para abrir portas no futuro de outros tocou um ponto profundo. Foi chuva de elogios por algumas horas. A internet toda olhou. E entre elogios, comentários e até lágrimas, uma pergunta silenciosa pairou. Como seria poder fazer algo assim sem medo do amanhã? Todo mundo sonha com o momento em que o dinheiro deixa de ser o centro da preocupação e passa a ser a ferramenta de solução, não é verdade? Quando ele disse, o dinheiro não me faz falta como resposta, não soou arrogância, foi uma conquista extraordinária. Não a conquista de quem tem muito, mas de quem aprendeu a fazer o dinheiro cumprir o seu papel. O que está por trás desse gesto? Há uma diferença sutil entre generosidade e estrutura. Vou explicar. Generosidade é querer ajudar. Estrutura é poder ajudar. O gesto do Alok não é apenas bonito. É possível porque existe base. A maioria das pessoas vive tentando chegar ao fim do mês. Outras, silenciosamente, constroem caminhos para respirar no meio dele. É como dizem, uns vivem, outros sobrevivem. Alguns não acumulam fortuna, vivem pela folga. E essa folga muitas vezes muda tudo, porque o que realmente pesa não é o quanto se ganha, mas o quanto se custa para conseguir o que quer. E às vezes o que queremos é apenas o básico. Foi por isso que a notícia repercutiu tanto. O sonho de muita gente sendo proporcionado por uma pessoa. Conecta com quem queria receber algo assim também, conecta com quem deseja proporcionar algo assim um dia. Uma utopia se tornando real. Principalmente no mundo atual em que vivemos. A leveza começa quando a renda deixa de vir de um único lugar. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas convenhamos que com ele tudo fica mais fácil. Essa ação feita por alguém tão grande como o Alok não fala apenas sobre caridade, fala sobre possibilidade. A possibilidade de usar o que se tem, tempo, habilidade, internet, para criar novas formas de segurança, sem prometer o impossível, sem mentir, sem se exibir, sem ser marketing, sem segundas intenções. É sobre o dinheiro encontrar o seu lugar certo, servir, não comandar. A internet parou porque viu ali uma paz que pouca gente tem, uma paz que não vem da sorte, mas de quem conseguiu construir passo a passo uma vida de sucesso. O gesto do Alok virou símbolo não da riqueza, mas da sobra emocional que vem quando a conta fecha antes da sexta-feira. É o retrato de um sonho simples e universal. Trabalhar com mais leveza, ter um respiro financeiro de forma que sobre para proporcionar o melhor para quem desejamos. Quando ele diz que o dinheiro não lhe faz falta, o que realmente ecoa é: eu encontrei um jeito de viver com sobra. E essa sobra não precisa ser gigantesca para ser transformadora. Às vezes cabe num valor extra no fim do mês, numa nova fonte de renda que dá fôlego para dizer sim com mais tranquilidade. A notícia viralizou porque no fundo ela acende um desejo silencioso, não de ser milionário, mas o de não precisar fazer conta para viver. E então vem a pergunta que não estava na manchete, mas ficou no ar. Quando foi a última vez que você teve liberdade para escolher sem pensar no boleto? Quando o dinheiro deixou de ser resposta e começou a ser pergunta na sua vida? Talvez o que nos emocione nessas histórias não seja a generosidade dos outros, mas a lembrança de que também gostaríamos de ter o suficiente para fazer o bem, começando por nós mesmos. Não se trata de riqueza, trata-se de reposição de dignidade, de recuperar o direito de não viver no limite, de acordar sem um nó na garganta do e se faltar. Cada pessoa que hoje constrói uma renda paralela, pequena que seja, não está apenas ganhando dinheiro, está recuperando poder. Poder de respirar, de escolher, de cuidar. É disso que se trata o gesto do Alok. Não sobre fortuna, sobre autonomia. Hoje temos a possibilidade de aumentar nossa autonomia com a internet. Centenas de milhares de oportunidades e possibilidades. Ela não serve só para assistir os outros prosperando. Serve para aprender a construir, no seu ritmo,
com o que você tem. Alguns usam o que sabem para ensinar, outros vendem o que sabem fazer. Outros ainda descobrem sistemas simples que geram retorno, mesmo quando você está cuidando de outras coisas. O ponto é, há caminhos e eles não são distantes. São alternativas legítimas, formas honestas de gerar renda complementar sem precisar virar refém do tempo ou da rotina. Quem entende isso não busca fortuna, busca alívio emocional. E é esse alívio que separa quem vive do dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar por ele. De forma simples, o gesto é raro. Em um país onde o salário mínimo não cobre o básico, ver alguém pagar escolas particulares é quase uma ficção. Mas o motivo real não é o número, é o sentimento coletivo que o gesto desperta. O país está cansado de ver fortuna como espetáculo artificial. Quando alguém usa o que tem para gerar alívio, em vez de aplauso, a reação é automática: admiração, curiosidade, esperança. E também existe um componente psicológico poderoso, a projeção emocional. A história do Alok funciona como um espelho invertido. Vemos nele a versão de nós mesmos que gostaríamos de alcançar. Não o palco, não a fama, mas a serenidade de quem tem recurso para viver com leveza. É um tipo de paz que muita gente sonha e pouca gente tem. A de saber que se algo acontecer, há uma estrutura para reagir. É disso que a notícia fala, mesmo sem dizer. O Brasil não olhou apenas por admiração, mas sim por identificação. Porque no fundo, todo mundo quer um pouco dessa tranquilidade. O conforto de não precisar correr o tempo todo, a chance de parar e respirar entre um boleto e outro, a sensação de que o esforço finalmente rende. E quando uma história traduz isso em uma frase, o dinheiro não me faz falta, que nem ele disse, ela se torna um símbolo, não de um luxo, mas da possibilidade de uma vida que faz sentido por ter encontrado o propósito. É por isso que a história se espalhou tanto, porque por trás da notícia sobre um DJ, o que o país realmente leu foi um lembrete. Ainda dá para construir uma vida em que o dinheiro trabalha por você. Ainda existem pessoas que se preocupam com as outras. O mundo não está perdido. No fim, o que o gesto do Alok ensinou é sobre prosperidade, não riqueza. Não é sobre fortuna, é sobre estrutura emocional e financeira suficiente para cuidar e enxergar o que realmente importa. E essa estrutura, que do Alok hoje é grande, começa pequena. Às vezes começa com uma renda alternativa, um projeto simples, uma iniciativa que cresce devagar. O segredo não está no quanto se ganha, mas em quanto se aprende a construir mais. E talvez essa seja a lição mais silenciosa de todas. O dinheiro muda de lugar quando a gente muda a relação com ele. Não precisa ser muito, precisa ser possível. A notícia passou, mas a sensação ficou de que a verdadeira riqueza é o poder de decidir o que fazer com o próprio tempo. E se essa história reorganizou algo em você, despertou a vontade de construir uma vida com mais folga, mais leve, de aprender a gerar valor sem depender de um único caminho, então mantenha-se por perto, porque existem formas simples, reais e inteligentes de fazer o dinheiro mudar de lugar e começar aos poucos a trabalhar a seu favor.